Então, meu nome é Álvaro, eu sou aluno do Campus Avançado Uruguaiana, do Instituto Federal Farroupilha, e eu tô gravando esse vídeo pela bilionésima, quadrilionésima, quinquilionésima, milésima vez. Eu tô aqui também diante dessa legítima gambiarra, né? Vai aparecer uma foto aqui, eu tô com um telefone escorado, uma laranja, em cima do Mondelivro, para conseguir gravar isso aqui para vocês. Eu também tô aqui com a minha colinha, né? Pra eu não me perder, pra eu poder fazer um videozinho legal. Então, se eu der uma olhadinha aqui, perdoa, tá? Eu não vou lembrar de tudo. Bom, agora sim a gente pode começar. Então eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre os índios charrua. Então, Álvaro, quem foram os índios charrua? Os índios charrua foram uma etnia, foram um povo, uma etnia de ameríndios pampeanos. Como assim ameríndios? Ameríndios índios americanos, índios sul-americanos, né, que habitavam a região do Pampa Rio-Grandense, do Pampa Uruguaio e do Pampa Argentino. Bom, antes da gente começar a falar especificamente sobre o modo de vida e depois sobre a relação do povo charrua com os colonizadores, é importante pontuar o seguinte. Quando a gente se propõe a estudar e a compreender um pouco mais sobre o povo charrua, a gente se depara com uma certa escassez de informações. A gente vai atrás, a gente busca, a gente encontra artigos, há sim uma produção literária, né, de pesquisa em torno do povo charrua, porém há muitas lacunas a serem preenchidas, há muitos aspectos nebulosos que ainda não foram devidamente esclarecidos. Isso muito por conta do seguinte, só houve um interesse, né, mais contundente por parte dos pesquisadores em estudar, em pesquisar a respeito da etnia charrua posteriormente à sua dizimação, né? Então, lá no Uruguai, em 1831, como a gente vai analisar mais para frente, a gente vai ter o massacre de Salsipuedes, né, que a rigor é considerado, digamos assim, o marco final da etnia charrua, né? Óbvio que haverão sobreviventes, porém, esses sobreviventes vão adotar um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida dos membros da etnia charrua em tempos anteriores à colonização, em tempos anteriores à presença do europeu, né? Então, a rigor, a gente entende a etnia charrua como uma etnia extinta ainda no século XIX. Bom, quando a gente fala no povo charrua, a gente fala em indígenas que eram caçadores e coletores, né? Então, os índios charrua, eles não eram adeptos da agricultura, né? Então, ao contrário dos índios caigangue, dos índios guarani, eles não plantavam. No momento que eles não plantavam, eles eram obrigados a viver da caça, da pesca e da coleta, dos recursos de caça, pesca e coleta que o local no qual eles se instalavam, eles se instalavam, fornecia. Bom, eles tinham então uma vida semi-sedentária. Como assim uma vida semi-sedentária? Eles se instalavam temporariamente num certo local. Por quê? Quando os recursos de caça, pesca e coleta desse local começavam a se apresentar escassos, eles eram obrigados a se instalar em um outro local, né? Daí esse semi-sedentarismo. Bom, o povo charrua, eles se organizavam em grupos com algumas famílias, né? Em aldeias. Essas aldeias tinham um chefe, tinham um líder, né? Que genericamente a gente chama de cacique, né? Visto que a gente está tratando de um povo indígena. Esse cacique, ele era, digamos assim, entre aspas, né, eleito, né, ele ocupava aquele cargo, aquela posição, porque ele detinha um certo status naquela comunidade, né, normalmente os caciques eram guerreiros bravos e fortes e aguerridos, né, que detinham uma influência muito grande sobre aquela comunidade. E os caciques vão passar a ter um papel muito importante no processo de colonização, porque eles vão assumir, de certa forma, o papel de mediadores das relações entre o povo charrua
e os colonizadores, né? E essa vai ser uma relação muito conturbada, marcada pela violência, enfim, né? Que, como eu falei, vai desembocar na dizimação ou no etnocídio, né? Da etnia charrua, né? Eu não falei da questão dos traços físicos dos membros da etnia charrua, né? Vai ter uma imagenzinha aqui, em algum lugar aqui, para ilustrar melhor, mas é o seguinte. Os traços físicos basicamente eram os seguintes, né? Os índios charrua, eles tinham uma pele escura, uma pele bem escura, cabelos lisos e bem pretos e olhos amendoados. Bom, então a questão dos traços físicos basicamente eram esses. Traços físicos bastante semelhantes aos traços físicos do povo minuano, por exemplo, né, que vai ser uma etnia de ameríndios que terão uma série de semelhanças com o povo charrua. Uma série de semelhanças, mas também uma série de diferenças, tá? Mas uma coisa interessante é que no olhar do colonizador, charrua e minuano é a mesma coisa. A relação com o colonizador vai ser muito semelhante em alguns aspectos, né? Bom, a gente normalmente associa, e a gente associa, está correto isso, tá? A gente associa, então, os índios charrua à construção dos cerritos. O que eram cerritos? Cerritos eram elevações na estrutura, no plano, né? Que tinham normalmente até 7 metros de altura e cerca de 100 metros de comprimento, né? Normalmente tinham uma forma oval, redonda ou elíptica, e era em cima desses cerritos que eram construídas as habitações, né, dos membros da etnia charrua, as toldas, as choças, enfim, na literatura a gente conta isso aí com diversos nomes, né, que eram cabanas simples, que não eram muito duráveis, né, visto aí esse semi-sedentarismo, né, e que abrigavam uma família, né, então que abrigavam aí cerca de 10 pessoas. Em cima dos cerritos também eram sepultados os corpos, né? Inclusive há indícios de que quando um grupo, quando uma aldeia se viu obrigada a procurar outras terras, né, para se fixar, há indícios de que grande parte dos restos mortais eram levados junto, né? Isso revela uma relação interessante que eles tinham com a morte, né? Uma prática ainda referente a essa relação deles com a morte, que era muito comum entre mulheres, que era amputar dedos, cortar fora um dedo da mão, ou a falanges também, né? Representando o luto diante do falecimento de um ente querido, né? Isso, então, um ato de autoflagelo, né? E outro ato de autoflagelo mais comum entre homens era para deixar cicatrizes, né? Então, o número de cicatrizes em um guerreiro representava o número de inimigos mortos por esse guerreiro. Então, um homem charrua com muitas cicatrizes, ele era um homem que, via de regra, tinha um status muito elevado na sua comunidade, que era tido como um guerreiro forte e bravo, né? Outro aspecto interessante que eu não falei aqui diz respeito à questão dos casamentos entre os membros do etnia charrua. Deixa eu tomar uma aguinha aqui pra... Ai, sério, já tô com a garganta seca, porque eu tô gravando isso aqui pela milésima vez, então tô até meio cansado aqui. Bom, é a questão dos casamentos, né? Os casamentos eles aconteciam entre um homem e uma mulher. Curiosamente, ao contrário, por exemplo, do povo minuano, havia a possibilidade do divórcio. Esse casamento ele poderia ser desfeito, assim como era comum a poligamia, ou seja, os homens poderiam ter várias mulheres, né? Bom, agora sim, então esse foi um panorama geral, tá? Muito superficial, referente ao estilo de vida e à cultura do povo charrua. E agora a gente vai falar um pouquinho então sobre a relação do povo charrua com o colonizador.
Gente, é o seguinte, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes, então parte um e parte 2. Por quê? Porque ficou um vídeo longo, ficou um vídeo de 20 minutos, um vídeo cansativo, e não é esse o nosso intuito. Então vocês acabaram de assistir a parte um, né, onde a gente entendeu um pouquinho sobre a cultura, né, sobre o modo de vida dos membros do povo charrua, e agora na parte 2 a gente vai entender um pouco sobre as relações do povo charrua com os colonizadores, tá bem, gente?